Olá, eu me chamo Henrico Menuzzi, sou aluno graduando de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e os convoco para assistir à apresentação Algodão, o produto que mudou o mundo, a Revolução Industrial na Inglaterra do século XVIII. A apresentação está dividida em 4 tópicos: introdução, tese, objetivos, contextualização histórica, agricultura industrial e o imperialismo algodoeiro. A fibra do algodão foi escolhida como objeto de análise devido ao seu pioneirismo dentro dos primórdios da Revolução Industrial, como indica Eric Hobsbawm. Não somente uma matéria-prima fundamental para a ascensão da Revolução Industrial, o algodão também foi uma ferramenta que possibilitou o avanço colonial da Inglaterra no fim do século XVIII e ascendendo-se pelo século XIX. Nosso principal objetivo ao utilizar-se do algodão como ferramenta de estudo é fazer a seguinte reflexão: qual foi o preço? Por todo o dinheiro que a Grã-Bretanha acumulou, por todas as riquezas que ela conquistou, a indústria algodoeira pode produzir um material branco, mas ele está muito mais que tingido de carmesim. O nosso recorte temporal será da década de 80 do século XVIII até 1840, abarcando uma transição do período moderno para o contemporâneo. O pioneirismo inglês na industrialização não se deu devido a nenhuma hegemonia intelectual da ciência da natureza ou das ciências sociais. Na verdade, como indica Hobsbawm, as condições estavam visivelmente presentes na Inglaterra, onde mais de um século anterior foi julgado e sentenciado à morte um rei. E desde cedo o lucro privado e o desenvolvimento econômico tinham sido aceitas como as máximas prioridades das políticas governamentais. Na Grã-Bretanha, a situação agrária era bastante particular. Diferente de um campesinato russo, alemão ou francês, não podia se dizer um campesinato britânico. Aquelas propriedades coletivas agrícolas de outrora, hoje apenas são memórias de umas relíquias de passado. A agricultura estava predominantemente dirigida para o mercado, onde diversos proprietários com espírito comercial basicamente monopolizavam a terra, a mesma que era cultivada por arrendários empregados, camponeses sem terra e pequenos lavradores. Essas atividades agrícolas inglesas estavam preparadas para a industrialização, seguindo 3 funções fundamentais numa era de industrialização. 1. Aumentar a produção e a produtividade, de modo que consigam alimentar uma população não agrária cada vez maior. 2. Fornecer um grande e crescente excedente de mão de obra para a potencial cidade e indústria. 3. Fornecer um mecanismo para o acúmulo de capital a ser usado nos setores mais modernos da economia. A economia inglesa já estava bastante apta a aderir-se a uma revolução industrial, da qual conseguiu encontrar grande margem na atividade colonial, com ênfase na atividade algodoeira. Após diversos conflitos com outras potências europeias, a Inglaterra no século XVIII conseguiu um status de hegemonia no Oriente. Tais façanhas conseguiram possibilitar à Inglaterra criar um ciclo, onde o comércio colonial criou a indústria algodoeira, e esse o mesmo alimentava os coloniais, como Bristol, Glasgow e especialmente o porto de Liverpool, foram de fundamental importância para o comércio, principalmente de escravizados. E esse comércio, esse tráfico de escravizados, cada vez mais crescente durante todo o período, marchou juntamente com a atividade algodoeira, em uma espécie de ciclo vicioso, onde um sustentava o outro. Os escravos eram comprados com os produtos do algodão indiano, e essas mesmas plantações das Índias Ocidentais eram onde esses escravizados trabalhavam, fornecendo o grosso do algodão para a indústria britânica. Um ciclo desumano do dinheiro, o ciclo da fibra carmesim. A expansão do comércio marítimo inglês foi fundamental para a ascensão da industrialização. Os mercados que foram considerados os maiores pontos de vazão dos produtos foram os mercados coloniais e semicoloniais. A América Latina veio a depender de importações britânicas durante as guerras napoleônicas, e depois que se separou de suas metrópoles tornou-se quase que totalmente dependente economicamente da Grã-Bretanha. As Índias Orientais haviam sido, como sabemos, o exportador tradicional de tecidos de algodão. Porém, com o advento dos interesses industriais, a Índia foi sistematicamente tendo sua industrialização sabotada e passou de exportador
ao mercado para os produtos de algodão ingleses. A Europa tinha sempre importado mais do Oriente do que exportado, e pela primeira vez na história, os panos de algodão ingleses mudaram isso. O imperialismo britânico, aliado à sua enorme capacidade produtiva, estava se perpetuando como uma hegemonia invasora em todo o globo. Chegamos ao fim e agradeço a atenção.